O Bolsonaro disse que o Coronel Brilhante Ustra é um herói nacional, o DOI-CODE era o órgão de repressão política durante o governo militar, e essa declaração foi dada aí pelo Bolsonaro na saída do Palácio do Alvorada. Falou ali com um jornalista sobre um almoço marcado para essa quinta-feira com a viúva de Ustra, Maria Joseita Silva Brilhante Ustra. A gente tem a fala do presidente. Vamos ouvir um trechinho antes dos nossos comentaristas. Foi a revisora do livro dele. É uma mulher que tem histórias maravilhosas para contar, das presidiárias de São Paulo, envolvidas com a guerrilha. Tudo que ela fez, o tocante é um bom tratamento a ela, tocante enxoval, dignidade, parto. E ela conta uma história bem diferente daquela que a esquerda contou para vocês. Tem um coração enorme, eu sou apaixonado por ela. Não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. E aí, Vera, mais uma declaração do presidente, sempre na saidinha do palácio, né? Pois é, Aros. É triste essa declaração, porque Ustra não é um herói nacional. Ele foi um torturador condenado, o primeiro a ser condenado depois do fim da ditadura militar, foi condenado pela justiça justamente pelos crimes, pelas atrocidades que cometeu durante a ditadura militar. O presidente insiste em reescrever a história, eu não sei direito com que propósito, não consigo entender o que isso pode trazer de benefício para o seu governo. Eu não falo nem em entender o que se passa na cabeça dele, entender o conceito de humanidade de Jair Bolsonaro, de empatia ou de democracia, porque isso já é uma discussão mais longa ainda. Vamos fazer uma discussão de caráter utilitário, por dizer assim. O que isso ajuda um governo que acaba de colher uma vitória magistral como a da Câmara na votação da reforma da Previdência, que tem aí uma série de projetos encaminhados para retomar o crescimento econômico, a geração de emprego, portanto uma pauta que fala a partir de hoje para o futuro, em ficar rememorando o passado, querendo reescrever a história, uma história que tem tons muito, muito macabros para todos os lados que se olhe. Não é uma questão de querer tornar heróis uns e vilões outros, é uma história de um período em que o Brasil teve suprimidas as liberdades, suprimida a democracia, que teve atentados sérios aos direitos humanos e de lado a lado, isso eu concordo com o presidente, mas não dá para dizer nem que a esquerda esteja querendo levar a esse período de volta e nem imaginar que o presidente sonhe com a volta de um período tão sombrio. Isso ficou no passado deveria estar. E no passado deveria estar com a gente tendo a maturidade de reconhecer tudo o que aconteceu para não repetir, que é o que as democracias sadias, democracias maduras, que não têm medo de olhar o seu passado de frente, fazem, como faz o Chile, como faz a própria Alemanha em relação ao nazismo, como faz o Japão em relação aos crimes cometidos por ele, Japão também, na Segunda Guerra Mundial. Então ele não fica só na condição de vítima de quem sofreu 2 bombardeios nucleares, algo duríssimo, gravíssimo. Ele também coloca sua parcela de culpa pelos eventos que levaram àquele período também sombrio da história. A história existe para que aprendamos com ela, não para que fiquemos exaltando os seus momentos de erros, e erros acontecem na história da humanidade. A gente tem de aprender para não repetir. É isso que faz com que as nações mostrem que estão dentro do caminho dos marcos civilizatórios. O presidente insiste em vilipendiar esses marcos civilizatórios, essa escola, a história que ele conta de uma mulher boazinha que ajudava as grávidas presas, não condiz, por exemplo, com a história de uma militante da época que está falando hoje no estado de São Paulo, que foi torturada grávida, depois de presa pelo Brilhante Ustra. Será que não tem um pingo de humanidade do presidente capaz de reconhecer isso e virar essa página de uma vez por todas? A anistia existiu para que o Brasil pudesse seguir adiante, recomeçar. Foi feita uma nova Constituição, foram feitas várias eleições livres desde então. Chegou a vencer a centro-esquerda, venceu a esquerda, agora venceu a direita. Isso mostra a maturidade do país, inclusive para algo muito positivo, que é a alternância democrática, a alternância de poder. O presidente parece querer jogar todo esse acúmulo na lata do lixo, vilipendiando a memória de gente que foi morta e tentando reescrever a história na base do gogó. Isso não vai poder ser feito, não é assim que se faz. E aí, Constantino, como é que você vê essa declaração do presidente? Mais esta.
O Bolsonaro, como diz o Augusto Nunes, o presidente não pode ver uma casca de banana, mesmo do outro lado da calçada, que ele vai lá e escorrega nela, né? Então, de fato, é quase incompreensível o motivo dele trazer isso à tona dessa forma agora, com tanta agenda reformista ainda em pauta aí no Congresso e tudo, logo após uma vitória histórica da reforma previdenciária na Câmara. Então, é desnecessário, para dizer o mínimo. E, de fato, agora a gente consegue entender o motivo em relação a manter sua militância engajada, né? A Vera colocou por que voltar para o passado e não olhar para o futuro, e, em parte, a resposta é conhecida, né? Porque o bolsonarismo precisa alimentar exatamente essa guerra tribal, manter os inimigos reais ou imaginários vivos de nós contra eles, porque é isso que mobiliza essa turma, né? A ameaça comunista constante é aquilo que mobiliza essa turma a lutar. Então, a explicação vai mais por aí. Eu acho que a turma bolsonarista e o próprio presidente alegam que o Ustra foi difamado, que ele não torturou e que, inclusive, ele sempre guardou o nome de quem teria feito num ato heróico, né? E isso, enfim, isso é questionável não, mas o fato é que ele foi julgado, condenado e é reconhecido pelos atos de tortura da época do regime, né? Era o chefe. E outra coisa que cabe também destacar, na minha opinião, Aros e ouvintes, é que mesmo que a pessoa entenda que havia um contexto de Guerra Fria, que o ouro de Moscou financiava revoluções comunistas mundo afora, e que no Chile, por exemplo, foi Pinochet que interrompeu esse processo, e no Brasil foi o regime militar numa espécie de contragolpe, mesmo que você aceite essas premissas, às quais eu sou, inclusive, simpático, né? Tem certas coisas que simplesmente não se diz. Não se chama alguém como Pinochet de herói, ponto final, né? Então, não se chama Coronel Ustra de herói. Feita toda essa introdução, eu vou só discordar da Vera numa coisa, né? O fato de que não existe mais essa ameaça ou que a esquerda não deseja isso. Veja, nós tivemos no poder há muito pouco tempo atrás um governo que até hoje é simpatizante da ditadura venezuelana. O PSOL, que é a esquerda mais romântica para alguns e tudo, também defende esse mesmo modelo, né? Então, infelizmente, eu não acho que essa página da nossa história, essa página sombria, está de fato virada. E não só pelo Bolsonaro. O Bolsonaro alimenta isso e se alimenta disso. Ele precisa do PT vivo e do PSOL e dessa turma jurássica que ainda fala em nome da esquerda brasileira para justamente manter a sua militância engajada e ter apoio. E infelizmente, esse pessoal dá essa munição, porque esse pessoal continua defendendo as mesmas ideias ultrapassadas. E há pouquíssimo tempo atrás, é uma história muito recente, estiveram no poder e tentaram levar o Brasil nessa direção. Outro fato inegável. Então, infelizmente, o Brasil não consegue se livrar desse passado de décadas atrás, porque temos aí artistas, famosos, intelectuais e políticos exatamente mantendo viva a chama do socialismo que tanta desgraça trouxe ao continente e ao mundo. E aí, Josias, e para você? Eu acho que os receios, eu tendo a concordar com a Vera, acho que os receios do Constantino, eles não se verificam, porque não há mais espaço para a própria sociedade brasileira, não suporta mais esse ismo, né, socialismo. Acho que não houve socialismo no governo do PT, o que houve mesmo foi dinheirismo, né, e um certo pragmatismo, né. Houve roubo, assalto, agora socialismo não tem espaço para isso no Brasil, né, e acho que o Bolsonaro está se revelando cultor de uma mania de virar a página, né? Só que no caso dele, ele vira a página sempre para trás. É preciso ter algum respeito pela historiografia, né? O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE de São Paulo entre 70 e 74. Nesse período, foram esquadrinhadas ali, desmontadas as principais organizações esquerdistas que estavam na época envolvidas com a luta armada. Houve mais de 500, se não me engano, 502 denúncias de torturas praticadas nesse pedaço do porão que era controlado pelo Brilhante Ustra. Houve condenações. Em 2013, muito a contragosto, o Ustra teve na Comissão da Verdade
foi prestar lá um depoimento. Ele mais calou do que declarou, mas teve uma oportunidade de dizer, a certa altura, uma frase que, se me recordo bem, é: quem deveria estar aqui é o Exército Brasileiro, não eu. Foi como se o ex-torturador declarasse, em outras palavras, algo assim: eu cumpria ordens. Esses são os fatos. Ao chamar o Ustra de herói, numa sessão lá em que a Câmara abriu aquele processo de impeachment contra a Dilma Rousseff, o Bolsonaro se revelou um parlamentar de opinião lamentável, como, aliás, foram muito lamentáveis várias das opiniões que ele manifestou como deputado. Ao reiterar esse elogio com a faixa presidencial no peito, o capitão Bolsonaro transforma o Palácio do Planalto num puxadinho do doicode. Isso é lamentável. Não pode ser admitido como algo normal. Não é normal. Mas, Josias, se me permite só uma parte, exatamente esse contexto. A fala infeliz de que o Ustra era um herói na Câmara durante o processo de impeachment foi logo depois, e segundo o próprio Bolsonaro, como uma reação a um parlamentar que estava enaltecendo Marighella. Então, veja como um lado alimenta o outro. Veja como ainda não morreu dentro Eu concordo com você e acho que a exaltação do Marighella, é tão imprópria quanto a exaltação naquele ambiente, quanto a exaltação do Ustra. Agora, o que eu discordo de você é que a gente tem esse ambiente de volta de socialismo. A sociedade brasileira não admitiria isso. Nós temos uma sociedade e demonstrou isso na última eleição, é uma sociedade conservadora, ela quer tranquilidade, paz para trabalhar, para recuperar a economia, devolver a tranquilidade para que o país se desenvolva e que as pessoas possam, inclusive essas que estão aí, quase 30 milhões de brasileiros, se você for somar desempregados, desalentados, gente subremunerada, tem gente aí que não consegue encher a geladeira. Essa gente quer pragmatismo, ordem, paz para trabalhar e encher a geladeira mesmo, é isso que precisa, né? Eu estava esperando o Josias justamente terminar de falar para também voltar nesse ponto a que o Rodrigo discordou de mim. Quando eu digo que o Brasil não viveu e não vive nenhuma ameaça socialista, com as mesmas razões pelas quais eu acalmo quem vê aí ameaças de um golpe à direita, de fascismo, etc. Ao fato de que o Brasil, hoje em dia, é um país com instituições muito sólidas e que elas foram testadas ao longo das últimas décadas, desde a redemocratização, e elas deram conta do recado. Apesar da gente viver crises, inclusive de segurança jurídica, inclusive políticas, muitas crises econômicas e agora uma prolongada alegada pelo PT, tentativas de golpe institucional de quaisquer lados serão rechaçadas. Tenho certeza que serão rechaçadas pela sociedade e também pelas instituições. O PT, quando chegou ao poder, não praticou um governo que flertou com o comunismo ou com o socialismo. Ele, para chegar ao poder, né, Vera? Então, para chegar ao poder, ele teve de se ajoelhar no altar inclusive, da liberdade de mercado, etc. O Palocci foi uma espécie de um passe livre do petismo para ser aceito pelos mercados. E o primeiro mandato do Lula foi em paz e amor com esse pessoal. E a partir dali foram construídas as bases para isso que o Josias disse, uma clepto-república, uma roubalheira desenfreada, mas muito ela calcada nas bases ali de um capitalismo desenfreado de arrecadar para os meus e perpetuar o partido no poder. Eu concordo com você que o PT, ele flerta com essas ditaduras, ele salienta aí, continua apoiando uma ditadura sanguinolenta como a da Venezuela ou de Cuba. Mas também isso o Bolsonaro faz ao elogiar, por exemplo, o Erdogan, ou elogiar o Vítor Orbán, mas essas aventuras e esses histrionismos não têm espaço no Brasil. Eu acho que nem a um lado e nem outro. Isso a despeito dessa polarização imensa que a gente vive. É porque eu acho que a gente tem lastro nas instituições, entendeu? Eu acho que o nosso caminho... Eu entendi. Eu adoraria compartilhar da mesma convicção de vocês. Eu sou um pouco mais cético. Eu acho que o Brasil tem um histórico, inclusive, não muito alentador sobre isso. Agora, veja, até o Lenin adotou a nova política econômica, que era de abertura e flerte com os mercados, para depois dar um golpe totalitário. O mensalão era uma tentativa de comprar os deputados para ter o projeto totalitário de poder, fora vários outros indícios. Então, eu acho que falar que as instituições brasileiras são tão sólidas assim, numa época que tem o STF fazendo tudo que tem feito, me soa otimista. Eu adoraria compartilhar,
mas eu sou um pouco mais cético de ambos os lados, viu? De ambos os lados. É que eu não acho que você esteja sendo cético, eu acho que você está sendo alarmista e eu não acho que eu esteja sendo otimista. Porque, veja, o PT teve chances de dar esses golpes quando o Lula tinha uma popularidade altíssima. Ele tinha uma emenda para um terceiro mandato, por exemplo, que passaria fácil, passaria com o apoio, inclusive, do centro, e ele não tentou. Não é dizer que ele tentou e não conseguiu. Eu acho que ele percebeu que não passaria, Vera. Passaria tranquilamente. Eu e o Josias estávamos em Brasília. Passaria com folga, Rodrigo. Eu tenho dúvidas. Agora, passaria com folga, eu não tenho nenhuma dúvida. E isso eu não estou falando de ouvir dizer. Eu estou falando como alguém que estava lá e cobriu. Teria passado com folga, ele recolheu os flaps. Eu não digo que ele não tenha pensado, mas eu acho que ali fez diferença. Sim, talvez ele uma incerta institucionalidade, mais entendeu? Suave, como, por exemplo, aparelhar o STF. Mas o ponto é que eu não sou alarmista. Veja, Vera, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, eu estou aqui fazendo um alarme, digamos assim, não é um alarme, mas eu estou trazendo a preocupação de ambos os lados. Veja que existe uma direita nacional populista autoritária também. Eu estou apenas questionando, primeiro, se o povo está tão comprometido assim com a liberdade e se as instituições são tão sólidas assim. Eu acho que em meio à discórdia, Constantino, acho que nós temos pelo menos um ponto de concordância, que eu acho que é o essencial, inclusive para que os nossos ouvintes, espectadores se concentrem, que é o seguinte, não é hora de ficar tratando desses assuntos, né? Bola para frente, vamos dar tranquilidade ao governo, ao país, para recuperar a economia e tratar do que interessa, né? Isso não é a agenda que um presidente levante num momento como esse, né? Acho que nesse ponto a gente tem aí um consenso, né? Em meio ao dissenso. Eu acho que temos, e eu queria até também ouvi-los sobre um outro aspecto disso tudo, que é o seguinte, o Rodrigo falou que ele quer manter a militância inflamada, com o que eu concordo. Agora eu pergunto, esse tipo de exaltação da tortura, da barbárie, fala a que parcela do eleitorado bolsonarista? Eu acho que mesmo dos bolsonaristas de primeira hora, tem uma cisânia aí, não é todo mundo que concorda com uma excrescência como essa. As pessoas têm suas famílias, muitas delas têm famílias que viveram isso, e ele acaba dando margem para cindir a própria direita, como, por exemplo, a gente tem visto o governador João Dória fazer um contraponto sistemático a esse tipo de colocações. Eu fico em dúvida até quanto à tática mais imediatista, a tática Felipe Martins da coisa, sabe? Eu acho que não tem muita lógica nisso. Sem dúvida, ele está alimentando uma militância, uma minoria, né, mais barulhenta e organizada e, inclusive, digamos assim, muito chata nas redes sociais. Ele está alimentando essa turma e acaba afastando os mais moderados da direita. Isso é inegável. Você sabe que, de novo, eu acho que ele erra ao fazer essa pregação para convertidos, porque ele perde uma grande oportunidade, estando na presidência, até de se apropriar de um eleitorado que é pobre e pragmático e que estava dominado pelo PT por conta de bolsas e de populismos que o PT praticou à sua época. Se o Bolsonaro faz um governo centrado, com programas sociais bem estruturados, ele captura esse eleitorado. É uma coisa até de pragmatismo. Eu não entendo como ele não consegue enxergar isso. Quer dizer, ele ampliaria os seus próprios horizontes, ficaria ali com os convertidos, que não tendem a abandoná-lo, e agregaria valor ao seu núcleo de eleitores. Ele não consegue agregar agora. Ele está aí, segundo as pesquisas, com 1/3 do eleitorado. Não sei se retém isso, talvez retenha, mas é pouco para uma pessoa que tem pretensões reeleitorais, né? Então é falta de pragmatismo até nesse aspecto. Agora, eu queria só pegar um gancho numa fala da Vera sobre o João Dória. O governador de São Paulo... 1/3 do eleitorado, não sei se retém isso. O governador de São Paulo disse que não pode se calar diante das recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o desaparecimento do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Ele falou ao Estadão, dizendo que a história não se apaga com decretos ou declarações. Eu queria ouvir o Josias a esse respeito. O governador chegou a dizer, inclusive, que não teria feito as mudanças na comissão de mortos e desaparecidos, que o ideal é que essas mudanças não tivessem ocorrido no calor do debate, Josias. Eu acho que o Jair Bolsonaro se autoconverteu numa oportunidade que o João Dória aproveita. O João Dória claramente, todo mundo já percebeu, tenta se consolidar como uma alternativa
presidencial para 2022. E o Bolsonaro está adiantando o jogo do João Dória. O João Dória, sem se declarar candidato, ele faz uma pose, ocupa esse espaço de centro, do qual o Bolsonaro está se distanciando para a direita, a extrema-direita. O governador de São Paulo ocupa esse espaço com um discurso mais sóbrio, prega essa pacificação, o diálogo e aproveita aí um histórico familiar, que o pai dele, segundo ele conta, foi perseguido pela ditadura militar e se apropria dessas tolices que o Bolsonaro fala para se estabelecer no cenário, na cena, como um contraponto. Acho que ele faz bem, faz o jogo dele e faz de forma, a meu juízo, muito competente. E o Bolsonaro está oferecendo, está estendendo um tapete vermelho para que o João Dória, sem se distanciar além do necessário, faça esse discurso, se estabelecendo aí como uma alternativa para 2022. Na hora própria, esse distanciamento vai ter que se acentuar. Mas eu acho que, pragmaticamente, o João Dória se aproveita dos deslizes do Bolsonaro. E para você, Constantino? Concordo com a análise do Josias, acho que há um vácuo no momento e política não gosta de vácuo. Então, o Dória está, de forma inteligente, tentando ocupar esse vácuo, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Inclusive, muitos falam já numa dobradinha, porque seria o centro-direita, com uma mensagem reformista, liberal na economia, algum tipo de respeito na pauta de costumes mesmo, mais conservadora, porque percebe que o pêndulo talvez tenha extrapolado muito em direção ao que se chama de progressismo, e ele está fazendo muito bem esse trabalho, né? Veja, nessa mesma entrevista, ele se colocou como... ele não se colocou como um apoiador incondicional do governo, nem como oposição. Ele fez questão de dizer o seguinte: vamos apoiar aquilo que merece ser apoiado, coisas pontuais, e vamos abrir diálogo e discordar quando tiver que discordar. É exatamente a postura, né, que ele está se vendendo ali como alguém independente, como alguém que não é um bolsonarista, ainda que tenha surfado um pouco na onda bolsonarista, que não é um bolsonarista, porque está vendo que o bolsonarismo talvez vá ter aí um desgaste nos próximos anos, ainda mais se o presidente não aliviar na retórica, e, ao que tudo indica, não vai aliviar. Diga, Vera. Ele está fazendo contraponto, inclusive em questões ligadas à gestão, né? Está agora fazendo esse roadshow na China, que tem a intenção de se mostrar aberto aos negócios, não só com os Estados Unidos, mas com o resto do mundo. Nisso também fazendo aí uma espécie de espelho com o Bolsonaro. Eu acho que o Dória ele só estará ali com algumas circunstâncias que não serão positivas para ele. Uma delas é o fato justamente de estar preso ao governo de São Paulo. Isso impede que ele corra ao Brasil, como o Bolsonaro fez com muita antecedência em relação ao pleito, conseguiu consolidar ali aquela coisa do mito, aquelas passagens por aeroportos que lhe foram muito gratas na campanha, acabaram por compensar o pouco tempo de TV que ele tinha. E o segundo é que no PSDB ele ainda enfrenta algumas contradições que vão cobrar um preço. O fato do PSDB não ter expulsado o Aécio Neves, como ele disse que faria assim que trocasse a gestão, ele ainda está por lá, o Aécio está se recusando a sair numa saída conciliada. Ele pode perder nomes de peso, como o Tasso Gereissati, o Antônio Anastasia, por conta disso, justamente. Então ele vai enfrentar questões aí de cunho partidário, e esse fato de governo de São Paulo, ao mesmo tempo que é uma vitrine para ele, também o mantém ali meio preso ao pé da mesa, o Aros, para correr o país.